bênção para os irmãos. Lucas capítulo 1, versículo de número 35. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, que é o tema desta festa de avivamento desta noite e desses 3 decorrer dos dias que sucedem a partir de hoje. Eu sei que Deus fará grandes coisas neste lugar. É uma alegria rever o pastor Osiel, o pastor Fernando, os irmãos e amigos aqui presentes da igreja, o pastor Natanael, os irmãos ali da Fama, os demais irmãos, que Deus possa estar abençoando de uma forma rica e de uma forma bela. O irmão Jean, que nos acolheu, nos deu aí a sua força. Deus possa estar abençoando de uma forma rica e de uma forma bela. Eu confesso que durante os mais ou menos quase 30 dias estava meditando em outra mensagem, em outra palavra. Levantei algumas madrugadas da 1 às 6 da manhã, meditando, mergulhado, e tinha acreditado que seria a mensagem para esta noite de hoje. Mas essa semana eu liguei para o meu amigo, irmão Osvaldo, presbítero Osvaldo, ex-islâmico, ex-adorador de Maomé, hoje adorador de Cristo, e falei para ele que eu estava com uma certa dificuldade de ministrar em cima desse texto, e ele simplesmente me disse: você já observou a sombra? E eu, meu Deus, o que deve ter lá? Ele diz: observa a sombra, e depois, se você não compreendeu, você me liga. E depois que eu recebi esta orientação, meditei sobre a sombra do Altíssimo, e é sobre ela que estarei ministrando aqui esta noite. Diz assim um texto, e o irmão Osvaldo é um dos culpados. Os irmãos depois, se apanhar, fala com ele. Diz assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos orar a Deus, oramos a Deus nessa noite. Eu não posso me esquecer de fazer esta oração, não desfazendo a oração que já foi feita esta noite, mas temo a Deus em que esta noite falo eu e não o Senhor, e que o Senhor fale neste lugar, porque é a voz dele que nós queremos ouvir neste lugar. Papai, esta noite, Senhor, uma vez mais, ó Deus, estamos, Deus, de poder e glória, para fazer menção a um texto, a tua palavra, Pai. Espírito Santo de Deus, e acredito eu, ó Pai querido, Deus, de poder e glória, que hoje, ó Pai, entregarei uma das mensagens, ó Deus, Papai querido, que com toda humildade digo, tenho dificuldade, ó Pai, em viver alguns pontos em que ontem à tarde o Senhor me deu, enquanto eu estava sentado com uma caneta nas mãos. Mas Espírito de Deus, aquilo que o Senhor propôs, gerou aqui, Senhor. Espírito Santo, haja liberdade, ó Pai, para me convencer e converter primeiro a minha vida, como o Senhor tem trabalhado desde ontem, quando o Senhor me dava esta palavra, aqui em cima deste altar, a liberdade, Senhor, porque é a tua voz que nós queremos ouvir nesse lugar. Que suma eu, que desapareça eu, Senhor, e que a tua glória, a tua Shekinah, a tua presença seja manifesta uma vez mais neste lugar, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Derlarney chegou a dizer uma certa frase que eu acho linda e me chama bastante atenção. Ele chegou a dizer: desejo que todas as vezes ao subir no púlpito, que seja a minha última mensagem a pregar, e que seja a última dos ouvintes a ser ouvidas,
Ou seja, quando eu subir no altar para ministrar, ministrarei debaixo de uma graça e de uma unção, como se fosse a minha última mensagem a que fosse pregar. Que esta noite de hoje, eu não sei quantas vezes, ainda terei a oportunidade de pregar a palavra, mas Charles Finney chegou a dizer que há sermões que parecem muito mais com foguetes, são apenas soltos para fazerem barulho. Que esta noite de hoje esse sermão não seja como um foguete, mas seja como uma espada cortante sobre a nossa alma, que divide tudo aquilo que às vezes tem impedido o agir e a operação do Espírito de Deus. Profetizo que esta noite de hoje, as nossas vidas serão tão incendiadas, que Deus levantará vidas aqui como Hudson Taylor, que chegou a dizer: Deus, eu quero ser incendiado por ti. Deus levantará a pessoa como João Bunyan, quando em Bedford, há 12 anos preso em uma cadeia, gritava noites e noites durante 12 anos, dizendo: Deus, perdi a liberdade de pregar lá fora, mas me dê a liberdade de sentir a tua presença aqui dentro desta grade, porque não quero viver sem a tua presença sobre este lugar. Que Deus esta noite nos permita também de dizer como dizia João Barton, que dizia: Senhor, eu quero arder diante da tua presença até ser consumida pela mesma, Senhor. Como David Blarney, que chegava a dizer: minha alma nela ser uma chama constante e ardente diante da presença do nosso Deus. Como Henrique Martin também dizia: buscarei a Deus, não até que eu receba algo, mas até que Ele receba a minha adoração e a minha súplica esta noite. Aleluia. Que Deus restaure as nossas vidas. Aleluia. E se houver algum caído, Salmo 37, 24, o Senhor vai colocar de pé. Se tiver alguém danificado espiritualmente, na condição que seja, Ageu 2:9 diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira casa. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 12, versículo de número 35 diz: estejam prontos para servir, e nunca falte fogo sobre suas lamparinas. Estejam prontos para servir, porque Deus esta noite vai chamar vidas aqui nesse lugar. O texto em que nós lemos se desenrola na cidade de Nazaré. Perdão pela expressão cidade. Eu sei que se há algum teólogo em nosso meio, poderá até dizer que errei em expressão chamá-la Nazaré de cidade. Flávio Josefo chegou a dizer que se existe, cita alguns nomes de algumas cidades e não cita a província de Nazaré. Ele diz que Nazaré era simplesmente um cordel, uma pequena aldeia em que pessoas habitavam. Nazaré era um lugar desprezível por alguns, considerado pequeno demais para se habitar ali. Quando eu olho para esta currutela, pequeno lugar onde as pessoas, embora olhavam e diziam: Nazaré não é lugar de se levantar alguém, onde talvez alguns digam que de Nazaré não se levantaria profetas ou alguém que impactaria as nações. Quando eu olho para Nazaré, eu entendo e fico preocupado quando as pessoas têm saído das suas pequenas Nazaré, indo para grandes templos antes do ídolo, ou da ordem provisória de Deus. Antes de que Deus me manda sair de Nazaré, estão saindo apenas para em busca de meios ser visto pelos homens. Mas que esta noite o Espírito de Deus lhe impacta na tua cidade Nazaré, na tua igreja em Nazaré, aonde tu estás em Nazaré, e lhe diga nesta noite o que Ele colocou na minha vida: vai receber o Espírito de Deus, mas fica na cidade de Nazaré.